Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com os advogados Humberto Gandra e Matheus Leão. É só conferir. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber os doutores Humberto Gandra, que é advogado, professor de Direito Penal, Direito Processual, Penal e Direito Constitucional da Universidade Newton Lins. Também o doutor Matheus Leão, que também é professor de Direito Penal, Direito Processual, Penal e Leis Extravagantes. Isso aqui, hoje o nosso assunto vai ser um prato cheio, porque nós vamos falar das leis anticrimes, nós vamos falar de um monte de coisas. Vamos começar então com o doutor Gandra. Primeiro, muito obrigado pela gentileza de estar conosco, doutor. Eu queria saber o que é essa lei anticrime, o que ela se propõe, onde ela se encaixa. Boa tarde, Edson, boa tarde aos seus telespectadores, né? É um prazer estar novamente aqui com você, né? E como você mesmo disse, nós vamos comentar agora algumas coisas sobre o projeto anticrime, né, que foi promulgado pela Presidência da República, e é um projeto que tem uma origem desde o ministro Alexandre de Moraes, passou pelo ministro Moro e foi incrementado também no Congresso Nacional. O projeto anticrime, ele veio modificar alguns dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, né? E para tanto, surgiram muitas situações controversas que ao decorrer do programa nós vamos debater aqui e explicar para a população. Então, lei anticrime veio, não sei se bem para ajudar, mas pelo menos vem para regularizar uma situação que é bastante solta. Aliás, o Brasil tem muitas leis, só não se faz é cumprir. Então vamos lá. Doutor, e o que esse pacote anticrime reflete na realidade e no dia a dia da população? Edson, muitos dispositivos penais e processuais penais mudaram, né? E algumas leis, alguns artigos foram agravados, né? Outros foram atenuados, mas com um reflexo total na população, não só no Código de Processo Penal, mas nas leis extravagantes também. Acreditamos nós, né, da advocacia, que isso veio realmente para mudar, né? Já era necessário uma mudança no nosso Código de Processo Penal e essa lei veio para melhorar o sistema, né, o conjunto de normas do Código de Processo Penal. Doutor Matheus, hoje o policial, ele tem a licença para matar? Primeiramente, boa tarde, Edson, boa tarde, telespectador. Agradeço o convite por nos proporcionar estar aqui. E a primeira coisa que eu falo é que o policial não tem licença para matar. Muita gente acha que o policial mata em estrito cumprimento do dever legal. Isso é errado, não existe. Não existe nenhum lugar da nossa lei, do nosso cotidiano, que o policial pode matar. O que o pacote anticrime veio trazer foi o que já era expressado como uma possível legítima defesa. Só que no pacote de crime trouxe uma legítima defesa mais específica, que é para aquele agente, aquele policial, aquele conhecido como sniper, matar ou abater, melhor dizendo, o agressor, a pessoa que está fazendo outrem de vítima, outrem de refém. Mas isso já era entendido como legítima defesa. Reitero que não há no nosso ordenamento nenhuma forma, nenhuma dever legal de matar alguém. O policial não mata em estrito cumprimento legal, o policial não tem o direito de matar. Logicamente que eu tenho que abordar que a Constituição assegura no estado de guerra, mas isso é uma exceção à parte. Bem? Doutor Gandra, a prisão perpétua é uma solução para a gente amenizar um pouco a marginalidade? Isso é um questionamento muito corriqueiro da sociedade, né? Mas a legislação, a nossa Constituição Federal não ampara prisão perpétua no Brasil, né? O que acontece é que no nosso Código Penal de 1940, nós tínhamos um teto máximo de 30 anos, né? Ou seja, somando-se as penas, alguém que pratica vários crimes, somando-se as penas, que poderia chegar a 100, 150 anos, no máximo que essa pessoa poderia ficar presa seria 30 anos. E com a mudança, né, no Código Penal, hoje no artigo 75, essa soma, né, essa somatória pode chegar até 40 anos. Ou seja, se o delinquente, se o marginal cometer vários crimes e somando esses crimes der 120, 130 anos, ele fica no mínimo 40 anos preso, né? Há quem
há quem entenda que isso é uma prisão perpétua, né? Mas, de fato, isso foi uma mudança justamente para enrijecer o Código Penal em seu artigo 75. Doutor Matheus, a justiça teria que ser mais rigorosa com o criminoso? Pois bem, a Justiça, com o pacote anticrime, trouxe um enrijecimento para a chamada liberdade condicional ou livramento condicional. A liberdade condicional nada mais é do que a antecipação da soltura para aquele condenado, visando a ressocialização. Antigamente, antes do pacote anticrime, se o apenado, se o interno, melhor dizendo, praticasse uma falta grave, isso não impediria ele ter essa liberdade condicional. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a lei veio para enrijecer isso. Se ele praticar uma falta grave, ele não vai ter direito ao livramento condicional, desde que praticados em um ano anteriormente. E o pacote anticrime, ele aborda sobre o roubo, principalmente naquelas saidinhas de banco, a gente vê muito. Sim, o pacote anticrime ele vem trazendo, ele vem corrigindo, melhor dizendo, o que uma lei de 2018 veio para falar que o roubo com emprego de arma branca não era mais um roubo muito mais gravoso. Hoje, o roubo, por exemplo, com uma faca, com um estilete, já é um roubo mais grave. Esse roubo também já tem uma causa de aumento de pena. Mas não somente isso ela veio trazendo, ela veio falando que para o roubo com emprego de arma de fogo, ou de arma de fogo de uso restrito ou proibido, é considerado crime hediondo, que pega os seus consectares da lei de crime hediondo, uma lei mais rigorosa para com os benefícios de uma pessoa possivelmente condenada por esses tipos de delito. Doutor Ganda, e o que é o juiz das garantias? Isso também é um assunto novo para a gente. Exatamente, extremamente polêmico, né, Edson? Até porque, por decisão monocrática, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a aplicabilidade dessa lei, tá, no artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Juiz de garantia é um instituto que é amplamente difundido na Europa, né, na Itália, na Espanha, no Chile, né? E no Brasil ainda estamos caminhando a passos lentos. E com o pacote anticrime, o juiz das garantias veio para dar celeridade ao processo penal. Como é que isso ocorre? O juiz das garantias seria o juiz que iria acompanhar o inquérito policial. Hoje, nosso sistema é um sistema acusatório. No sistema inquisitório, que também é chamado de sistema napoleônico, o juiz tanto ele atua no inquérito policial, como ele julga, ou seja, a mesma pessoa que julga é a pessoa também que acusa. No sistema acusatório, que é o sistema brasileiro, isso é bem separado. E o juiz das garantias é o juiz que vai atuar diretamente na fase de processo, na fase do inquérito policial, né? E após terminar a fase de inquérito policial, os autos vão ser remetidos para a Justiça por intermédio do Ministério Público, né? Através de uma ação penal, e aí vai entrar um outro juiz. Qual é a complexidade disso e qual é os problemas que se está trazendo? É que o Estado, de alguma forma, não tem toda uma estrutura para atender, né, esse requisito da lei. Por isso, então, que o ministro Luiz Fux suspendeu interlocutoriamente o dispositivo de lei, né? Mas acreditamos que o juiz das garantias ele vem realmente para salvaguardar as garantias individuais, não só do delinquente, mas como qualquer pessoa que porventura venha a ter algum problema com a justiça. Olha, gente, é muito bom esse assunto e nós precisávamos de um tempo muito maior. Mas, doutor Matheus, a gente encerra com a seguinte pergunta. Por que a polícia prende? E nunca nós não vimos na nossa cidade tantas prisões que a gente acompanha. Recebemos releases direto da Polícia Militar, como da Polícia Civil. A gente tem um número muito grande de prisões, mas a polícia prende e a justiça solta. Por que isso? Então, Edson, a primeira coisa que eu tenho que falar é que pela devida massa encarcerária é muito difícil de manter uma pessoa presa. No nosso ordenamento jurídico, o que vale é que a prisão é a última instância, a última razão. A regra é a liberdade.
Hoje, após a edição do pacote anticrime, nós vemos a audiência de custódia de forma legalizada. O próprio artigo 310 do Código de Processo Penal, agora, de forma expressa, trata sobre a audiência de custódia. Uma coisa muito importante que eu falo sobre a audiência de custódia é o parágrafo 2º desse artigo 310. Tá, mas e o que seria? Seria a proibição da liberdade provisória para aqueles agentes reincidentes, para aqueles agentes que cometem um crime com porte ou posse ilegal de arma de fogo. Isso já é um recrudescimento para esse tipo de delinquente. Então essas pessoas obrigatoriamente não vão ter a liberdade condicional, vão ter que ficar custodiados, vão ter que ficar presos, em outras e poucas palavras. Bom, a gente acompanhou aí na mídia uma abordagem que foi feita pela Polícia Militar de um adolescente portando drogas e também portando arma. Ela abriu a boca alto e bom tom e disse para o soldado: é minha mesmo, eu uso e acabou. E olha, quer me prender, pode prender, porque daqui uma semana eu tô solto. Esse de fato, por ele ser adolescente, a lei penal não pode atingir. Isso já é mandamento da própria Constituição Federal, que assegura a minoridade sobre a minoridade de 18 anos. De fato, aí quem teria que agir seria o Estatuto da Criança e do Adolescente. O enrijecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que seria a pauta deste tema, e não o Código Penal. Bom, também vi outro depoimento de um marginal desse, sobre o fato, ele questionava a seguinte maneira: a nossa educação não nos dá subsídio para que nós tenhamos um trabalho. Hoje eu só sei roubar. E agora? Sim, é o que eu falo. O direito penal ele não tem um caráter de prevenção. O direito penal não tem isso. Quem tem a prevenção são é a família, é a escola, é o Estado, são os princípios, a ética e a moral. Então o direito penal ele não vem para coibir o crime, não, ele vem para retribuir a prática do delito. O que tem que ser melhorado não é o direito penal. Isso aqui é o que nós chamamos de direito penal de emergência. Vê um fato, vê um problema e tenta resolver com o direito penal. Não é assim que se passa. O que vai melhorar o Estado brasileiro são as políticas públicas, é a sociedade trabalhando para com a cultura, para com as escolas, para com o estudo, para assim coibir a prática criminosa. Gente, o assunto é muito importante e muito bom de se falar, porque quem não quer ver os seus direitos sendo julgados decentemente, tendo os seus direitos que você possa ir e vir. Mas, infelizmente, nosso tempo estourou já. Nós agradecemos imensamente ao Dr. Matheus, ao Dr. Ganda e também ao Novo Hotel por emprestar esse cenário fantástico para que nós possamos trazer esses assuntos. Como diz o nosso cinegrafista Samuel Pimentel, isso aqui não é uma consulta, isso aqui é uma aula. Porque muitas coisas eu tenho certeza que vocês não sabiam e que eu também não sabia e que fiquei sabendo. Então, muito obrigado ao Novo Hotel e nos encontramos então no próximo sábado, às 11h30 da manhã, na sua nova TV em Tempo e na sua TV web www.istoemanaus.com.br, 24 horas no ar. Muito obrigado aos dois. Obrigado.